Janeiro de 1887, às margens do Rio Sena, em Paris, começa a construção de uma das maiores obras de arquitetura moderna. Pessoal, uma estrutura que tem 324 metros de altura, que foi montada com apenas 300 trabalhadores, que gastaram pouco mais de 2 anos para finalizar uma estrutura que pesava mais de 7.300 toneladas. Hoje nós vamos falar sobre a Grande Torre Eiffel. Estamos estreando esse quadro novo aqui no nosso canal, a história das construções. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós vamos soltar muito mais vídeos interessantes aqui no canal. Coloca para mim nos comentários o que vocês acharam desse novo formato de vídeo e pode pôr sugestões também de lugares e de estruturas para a gente analisar aqui no nosso canal, ok? Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. O grande idealizador dessa torre foi o Gustav Eiffel. Foi um engenheiro de carreira, se formou bem novo em engenharia química, mas devido a influências do seu primo, que trabalhava com metalurgia, que era um material novo que estava sendo empregado em construções, ele voltou mais para a área de construções. Pessoal, na época que o Gustav Eiffel trabalhou com a Torre Eiffel, ele já era um engenheiro bem renomado. Ele já tinha construído várias obras, dentre elas a Ponte Maria Pia, que tinha o maior vão livre da época, que era 300, ela tinha 350 metros de comprimento e 61 metros de altura. Uma coisa importante também que ele construiu foi a estrutura da Estátua da Liberdade, que está em Nova York. Aquela estátua ali, ela tem uma estrutura de aço toda dentro dela. Quem projetou e construiu ela foi o Gustav Eiffel. Ele tinha uma empresa na época também, no ramo de metalurgia, que construía essas estruturas. A ideia de se construir a Torre Eiffel surgiu a partir de um concurso que foi feito em 1884, para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa. Foram apresentados vários projetos e, inclusive, alguns bem inusitados, como o dessa foto aí. Pessoal, imagina uma guilhotina gigante de 300 metros de altura. A ideia da pessoa era homenagear todas as vítimas que tinham sido mortas na época da guilhotina. A equipe de Gustav Eiffel apresentou o projeto da torre e esse projeto foi aprimorado por um arquiteto que trabalhava para o Gustav Eiffel, chamava Stephen, esse arquiteto. E ele fez com que o projeto ficasse um pouco mais belo. O projeto do Gustav Eiffel foi o único que apresentou um nível de detalhes de qualidade que foi exigido pelo concurso. Todos os outros projetos não apresentaram uma qualidade boa. Então, o projeto do Gustav acabou ganhando, né? E lembrando que na fase de elaboração desse projeto foi levada em conta muita coisa, inclusive a velocidade do vento, porque a torre ficaria a 324 metros de altura, né, o topo dela seria 324 metros de altura, e eles levaram em conta até mesmo a quantidade de buracos que seriam feitas em cada peça de ferro para colocar os rebites, uma vez que a torre não foi parafusada, ela é toda feita com rebites. Os parafusos foram só provisórios na hora da montagem, depois foram substituídos por rebite. A estrutura da torre é feita basicamente de 4 pilares de treliça em forma de quadrado, que se iniciam em uma inclinação de 54 graus e curvam-se até se encontrarem, e depois eles sobem em uma única angulação até se encontrarem de novo no topo, que é chamado também de campanário, esse topo, né? Campanário. O projeto começou em 1887 com a escavação da fundação e durou 4 meses só na fundação, para escavar a fundação e depois encher de concreto. Pessoal, no local, mais ou menos 300 operários, eles trabalhavam e eram supervisionados por uma equipe veterana que trabalhava para o Eiffel há muito tempo já em pontes de aço. Ele já tinha muita experiência em pontes já. E essa equipe dele acompanhava ele e eles supervisionavam os operários que trabalhavam na torre. Pessoal, a equipe necessária para encaixar um rebite na torre era de 4 pessoas. Era uma pessoa só para aquecer, outra para segurar o rebite na posição certa, outra para formar a cabeça e o outro para fazer o acabamento com marretadas. Era na marretada mesmo. O pessoal fala que durante a construção ouvia-se o barulho de ferro, batendo em ferro assim, de longe. Eram muitos operários, muitas equipes instalando os rebites ali na base da marreta mesmo. Foram gastos na torre 2,5 milhões de rebites, 2 milhões e meio de rebites, vocês imaginam, hein? E lembrando que apenas 1/3 desses rebites foram instalados no local. 2/3 já tinham sido instalados na fábrica já, uma vez que as peças já haviam pré-montadas para o local. Um detalhe interessante é que a torre foi montada usando andaimes de madeira e também pequenos guindastes a vapor que foram montados na própria torre, porque não tinha guindaste na época aí de 300 metros de altura, né? Então eles tiveram que ir montando a torre e fazendo os guindastes direto na torre para continuar subindo ela.
A ideia inicial era que a torre fosse desmontada mais ou menos depois de uns 20 anos. Mas o Gustav Eiffel já sabia disso. O que que ele fez? Dizem que ele começou a bolar um plano para instalar equipamentos de radiotelegrafia que acabaram sendo instalados, sim. Então, quando chegou na hora de desmontar a torre, o pessoal chegou com esse argumento, né? Falando assim: olha para você ver, a torre é muito útil, ela é muito alta, tem equipamentos de radiotelegrafia lá em cima, então não vale a pena desmontar. Eles fizeram uma votação e, por uma votação apertada, eles não desmontaram a torre. Vocês imaginam, hoje não teria Torre Eiffel para a gente ver lá em Paris, né? Diz a história que esse equipamento de radiotelegrafia que foi instalado no topo da Torre Eiffel foi decisivo para a vitória da França durante a Primeira Guerra Mundial. Dizem que foi interceptado mensagens do inimigo mostrando um ataque que seria iminente nos próximos dias e posições relevantes do inimigo no campo de batalha. Então, depois desse grande feito desse equipamento, não passou pela cabeça dos franceses desmontar essa torre mais, mas passou pela cabeça de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida pelos nazistas. Assim que a França foi invadida, o Hitler fez questão de ir pessoalmente em Paris. Ele visitou vários pontos turísticos de Paris, inclusive a Torre Eiffel. Mas um detalhe importante, ele não subiu a Torre Eiffel, porque dizem que os resistentes, né, as pessoas que estavam lutando contra o nazismo, eles cortaram os cabos dos elevadores que subiam até o topo da Torre Eiffel. O Hitler não animou a subir a torre pela escada, então ficou só ali embaixo tirando foto e observando. Ele visitou vários outros pontos importantes da cidade, vários outros pontos turísticos, e ele ficou deslumbrado com a beleza da cidade. Inclusive, exigiu do arquiteto pessoal dele para fazer com que Berlim fosse mais bonito do que Paris, porque realmente, na época, Paris pode-se considerar a cidade mais bonita do mundo. A ocupação nazista de Paris e da França durou 4 anos. Após 4 anos, os nazistas começaram a perceber que os aliados já estavam aproximando da França e que iam retomar Paris. Hitler deu uma ordem para o general dele que estava em Paris para destruir completamente a cidade, inclusive a Torre Eiffel, né? Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, o Museu do Louvre, Hitler mandou destruir tudo. Imagina a cabeça desse homem, pessoal. Queria destruir um patrimônio histórico desse da humanidade, né? Assim, que bom que o general de Hitler recusou as ordens dele. Ele não obedeceu às ordens e, pelo contrário, ele ainda organizou uma rendição para o exército aliado. Isso aí rendeu para esse general, até quando ele morreu mais tarde, um enterro com honras militares, inclusive militares franceses foram ao enterro desse general. Esse general literalmente assim salvou a cidade de Paris de ser destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma das cidades que ficaram mais conservadas depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, a torre recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano e é o monumento pago mais visitado do mundo. Hoje a torre já pesa mais de 10.100 toneladas devido às melhorias que foram feitas nela ao longo dos anos, né? Incluindo os restaurantes que eles puseram ali no primeiro pavimento e também no primeiro pavimento eles puseram o chão de vidro. Isso dá uma sensação de você estar flutuando a 57 metros de altura. Muita gente que vai lá fala que é bem interessante essa parte aí, viu? Pessoal, a torre possui elevadores que levam até o topo. O custo da subida de elevador até no topo é 25 euros. Se você que estiver animado e quiser andar de escada, né, até o segundo pavimento, que são 704 degraus, você pode pegar o elevador até o topo e sai a 19 euros. Eles falam que você fazer isso aí a pé, né, você subir os degraus, os 704 degraus até o segundo pavimento, diz que é bem interessante, que você consegue ver bastante detalhe na torre que você não vê pelo elevador, é claro, né? Vou pôr imagens para vocês aí do elevador, é bem interessante. O elevador é como se fosse um trilho de trem, né? O elevador é tipo diagonal, é interessante. E se você pensa em fazer uma refeição em um dos restaurantes da torre, você pode preparar aí para pagar mais ou menos uns 200 euros por pessoa. Sim, você vai ter uma boa experiência da culinária francesa, com certeza, né? Mas tem que ir preparado. Aí, pessoal, gostaram de aprender um pouco mais desse ícone aí da capital francesa? Coloca nos comentários aqui se você já foi em Paris, na Torre Eiffel, se você um dia quer ir. Eu acredito que a maioria das pessoas um dia queiram ir nesse local, né? Pessoal, comenta pra gente também o que vocês acharam desse quadro nosso. Nós sempre vamos estar trazendo toda semana vídeos analisando a história das construções, essas construções mais famosas, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.